para falarmos aí nada melhor do que um tema bom para a gente tratar no pós-feriado, que é a nova lei de licitações e contratações, né? Então, todo mundo, às vezes fala para mim assim, eu nem estava operando muito bem com a lei 8666 ainda, de repente dá uma lei nova, né? Então, pelo menos agora é uma oportunidade boa que você tem, é a segunda chance, né? Às vezes você não conhecia muito bem a lei 8666, sei que muitos de vocês talvez já operassem muito bem com ela, mas aí, pelo menos agora, vem uma lei nova, né? A ideia da lei nova é tentar aproveitar muita coisa que já tinha no sistema antigo, tá? Então, a lei nova ela não vem para romper tudo que tinha no sistema antigo. Então, a gente continua tendo aquela regra de que tem que licitar, que existem situações que eu não preciso licitar, que vai ser exatamente o que trataremos hoje, são as contratações diretas. Então, continua tendo aquela dispensa em razão do pequeno valor, continua tendo inexigibilidade para alguns casos. Então, muita coisa a gente percebe que continua parecido. O que mais vai mudar da lei antiga para a lei nova, né? E agora eu posso falar assim, digamos, da lei morta para a lei nova, né? É a parte do planejamento, é a parte inicial. Então, por isso que a maioria dos cursos que vocês veem sobre a nova lei de licitações, geralmente os nomes são assim, fase interna na nova lei de licitações, ou planejamento na nova lei de licitações, ou preparação, ou estudo técnico preliminar. Então, geralmente quando vê os cursos de nova lei de licitações, você vê de fase interna. Por quê? Porque o que mais muda é a fase interna. Quando a gente chega na fase externa, o negócio muda muito pouco. O que muda mais um pouquinho, por exemplo, é a questão de duração dos contratos, né? E dá uma boa mudada, por exemplo, na lei nova. As sanções administrativas ficaram mais claras, né? Então, antigamente, tinha algumas dúvidas interpretativas, agora a nova lei, ela coloca um jeito mais claro para a gente. Mas o que muda realmente é mais a parte anterior, tá? De que modo que isso aí vai mudar, então? Primeira coisa que é a seguinte, pessoal. Aqui é como se fosse um caminho das pedras dos grandes termos. Diga lá, só devolver que acho que é válido, tem pessoas aqui que nunca participaram do processo licitatório. Né? A minha ideia é essa. A minha ideia é exatamente essa. Então, eu vou trazer todo mundo a ideia. Eu parto do princípio que geralmente o pessoal não sabe. Por isso que eu trago bem assim para vocês. Beleza, pode ficar tranquilo. Aí, olha. Aqui, pessoal, o resumo da ópera. Especialmente para quem não conhece, aqui é o resumo da ópera. Tá? Como assim? Bem, quando a gente fala da mudança da lei antiga para a lei nova, tá? Na lei nova, digamos, a coisa muda mais ou menos até aqui assim, ó, até o termo de referência mais ou menos. Quando a gente ia fazer uma compra, ou contratar um serviço, na lei antiga, geralmente a gente fazia como, né? Abria um processo, nesse processo já abria direto com o termo de referência. Então, geralmente era ou o diretor da Câmara, ou algum servidor que encaminhava lá para o presidente, né? Encaminhava, por exemplo, o Cezinha aqui e falou, olha, presidente, estamos precisando comprar tal coisa, estamos precisando contratar tal serviço, tá? Vamos ou não vamos? E aí, engraçado que a maioria dos processos que eu pego, geralmente encaminho o presidente, falando, ó, presidente, precisamos comprar gás, precisamos comprar um fogão, precisamos comprar caneta, né? E aí, às vezes, nem espero o presidente falar, vai, já toca o barco, né? Depois, lá na frente, ele ratifica e tudo bem. Então, manda para o presidente fala, beleza, né? Vamos fazer essa aquisição aí desse botijão de gás, dessa caneta, desse pó de café, seja o que for, e aí você começar a olhar com o termo de referência. Então, ó, termo de referência para compra de café. Aí você botava café do tipo, sei lá, arábica, tal, ou café do tipo conilon, desse objeto, e tocava o barco e fazia lá a compra do produto, né? Na lei nova é um pouco parecido com isso, só que eles colocaram umas etapas anteriores a isso aí. Por isso que eu falo que a parte do planejamento é a parte que mais muda da lei nova para a lei antiga. Então, especialmente para quem não conhece, quando a gente fala de compras e contratações públicas, a gente tem duas grandes etapas. A fase interna, que é a fase do planejamento, e a fase externa, que já é a fase quando você vai fazer a compra, quando você realmente vai fazer a contratação, né? A fase interna é a fase que a gente ainda está discutindo aqui dentro da própria casa. Então você ainda está abrindo o processo, você está definindo se você precisa comprar mesmo ou não, que objeto que você precisa e tal. Então ainda não foi lançado para o mercado, né? Não saiu o edital, ou não saiu o aviso de contratação. Então as pessoas de fora aqui da Câmara não sabem ainda que você deseja comprar alguma coisa ou contratar algum serviço. Isso é a fase interna, então é o que mais muda da lei antiga para a lei nova. Já na fase externa, a sociedade já fica sabendo que você quer comprar ou contratar alguma coisa, né? Você quer comprar um café, você quer contratar um serviço, etc. e tal. Então, na fase interna, o que muda especificamente da lei nova para a lei antiga? E o que a gente fazia e
digamos, faz até hoje quando vai comprar ou contratar alguma coisa. Veja se não é assim que às vezes acontece na realidade de vocês, tá? Você basicamente tem uma lista de desejos daquilo que você quer comprar e contratar. Você fala assim, poxa, ano que vem a gente podia comprar um carro. Poxa, ano que vem a gente podia, sei lá, trocar as persianas. Poxa, ano que vem a gente podia, sei lá, né, fazer uma reforma aqui, por exemplo, na sede. Podia comprar uns livros para a biblioteca, alguma coisa assim. Então tem várias coisas que vocês desejam comprar e contratar. Como é que a gente faz até os dias de hoje? A gente meio que tem uma lista de desejos, né? Eu queria comprar um carro, eu queria reformar a sede, eu queria trocar a persiana e deixa engavetado. Aí, à medida que vai pingando dinheiro, dos repasses que a gente recebe do executivo, né? Quando vai pingando dinheiro, então você, pô, pingou um dinheiro bom, hein? Esse dinheiro dá para comprar o quê? Aí você abre na gavetinha de desejos e vê, ó, esse dinheiro dá para comprar um carro, esse dinheiro dá para comprar, sei lá, trocar a persiana, esse dinheiro dá para fazer isso aqui. Só que você está percebendo que a lógica está meio esquisita. Digamos, você primeiro está sentando no restaurante pedindo a comida, comendo, e depois você abre o seu celular no aplicativo do banco para ver se você tem dinheiro. Está meio esquisito. Então como é que você primeiro vai lá e faz a lista de desejos, o que você quer, para depois você ver, se eu tiver um dinheiro, aí eu compro. Se eu tiver um dinheiro, eu contrato. Fica um negócio meio esquisito. Opa, tá ligado aqui? Fica um negócio meio esquisito no fim das contas, né? Então primeiro você precisa se planejar para depois fazer. Licitação, pessoal, ou contratação direta, como você quiser aqui no caso, parece muitas situações com a vida da gente, tá? Então você, por exemplo, faz isso. Está chegando agora o final do ano, né? Estamos no final do ano, e aí muitas pessoas que são um pouco mais organizadas já começam a se planejar para o seguinte. Você pensa, poxa, ano seguinte eu queria quitar o meu carro, ou eu queria dar uma entrada no carro, ou eu queria comprar um carro, ou eu queria fazer uma viagem, ou eu queria, por exemplo, né, sei lá, quitar minha casa. Você tem vários desejos que você pensa em fazer. E aí, o que você costuma fazer? Bem, beleza, já que eu tenho essa meta, né, de comprar minha casa própria, de quitar meu veículo, de comprar não sei o quê, eu já vou então me organizar de maneira antecipada. Então, ó, eu sei que eu vou ganhar o 13º. Ao invés de gastar esse 13º com roupa, sapato, ou seja, eu vou guardar um percentual aqui de tanto, para fazer uma viagem no ano que vem. Eu vou ganhar o dinheiro das férias, então eu vou juntar um pouquinho aqui para poder comprar tal coisa, por exemplo, no ano que vem. Você começa a se planejar, por exemplo, nesse ano, já pensando nas coisas que você deseja fazer no ano que vem. Licitação é muito parecido, por exemplo, com a vida da gente nesse aspecto. Tá? E é isso que a nova lei de licitações veio trazer para nós aqui. Tá? Eu não posso ficar pensando assim, poxa, ano que vem eu vou para Paris, eu vou passar um mês em Paris. Aí você fala, beleza, com que dinheiro? Aí você fala, Deus vai agir. Deus vai agir, né? Eu tenho fé que eu vou conseguir. Né? Estou com muita vontade de ir para Paris, igual no ano passado. Se foi no ano passado, não, mas eu tive vontade também de ir para Paris no ano passado. Então você não pode fazer isso, né? Você vai lá e faz uma parcela do seu cartão de crédito. Só o pobre tem esse gostinho, né? Porque o rico não sabe como é que vai parcelar em 12 vezes e fala assim, Deus vai operar. Não, você parcela em 12 e fala, Deus vai agir. O pobre não, o rico não sabe essa emoção, só o pobre conhece essa emoção. Então, assim, né, brincadeiras à parte, você quando parcela uma coisa em 12 vezes, o ideal é você pensar assim, cara, eu imagino que eu tenho fundos para poder conseguir quitar essas parcelas ali. Claro que 12 vezes é muito tempo. Mas a ideia seria basicamente essa, você também não vai assumir uma dívida que você, né, não tem noção nenhuma de como é que você vai pagar essa dívida aí. Aí começa a ser muita responsabilidade. Mesma ideia vai ser aqui. E por que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque essa é uma mudança. Por incrível que pareça, o que eu estou falando pode ser muito óbvio, mas a lei antiga não tratava dessa forma. E a gente não tratava dessa forma também. E muitas vezes, até hoje, a gente não trata dessa forma aí. A gente faz a nossa lista de desejos, viajar para Paris, trocar de carro, quitar lá a casa, mas está lá, por exemplo, gastando dinheiro no bar, né? Está lá gastando dinheiro, por exemplo, em qualquer outra coisa que às vezes não seja de acordo com a meta que a gente deseja. A nova lei vem para fazer exatamente o contrário. Como é que vai ser esse contrário, então? Bem, aí eu vou te falar do bonito, do lindo, do cheiroso, do arrumado, né, do perfeito, e aí eu vou te falar como é que a gente consegue fazer no mundo prático. Você não pode esquecer sempre um grande pequeno detalhe. A lei de licitações ela foi feita pela União, tá? Quase que para a União. Então essa lei ela é federal, porque ela foi feita pela União, mas é claro que ela é nacional. Ela se aplica a todos os entes federativos, inclusive municípios, autarquias, etc. Só que ela foi feita pela União. Então é óbvio que muita coisa que vai estar aqui, a gente tem que
A gente tinha município, a gente tinha poder legislativo, estrutura mais enxuta, a gente não é a mesma coisa, por exemplo, que a União faz. Então eu vou te falar bonito e vamos fazer as adaptações para o prático real, como é que a gente consegue fazer. Como é que vai ser a primeira etapa, o primeiro passo aqui? O primeiro passo de tudo, pessoal, é a tal da formalização da demanda, a detecção da demanda. Como é que eu vou fazer essa detecção da demanda aqui? Você faz através de um documento chamado DFD, Documento de Formalização de Demanda. Tá? A gente chama de DOD, Documento de Oficialização de Demanda. É a mesma coisa. Tá? O que basicamente é o documento de formalização de demanda? É um documento que cada setor vai preencher. Tá bom? O foco hoje não é nem muito a gente ensinar como é que faz esse documento, até um outro encontro a gente pode falar disso. Tá? Por enquanto eu quero dar só uma noção para vocês, mas depois eu falo melhor disso. Esse documento de formalização de demanda não tem muito mistério. É um documento simples, em que basicamente cada setor vai colocar ali o que deseja comprar ou contratar. Então, por exemplo, o pessoal da TI vai falar assim, o que eu preciso, por exemplo, no ano que vem? O nosso armazenamento aqui está ficando muito pouco, né? A gente precisa, por exemplo, fazer armazenamento na nuvem. Então, a gente precisa contratar um serviço, por exemplo, de armazenamento na nuvem, até para ter um backup de dados, alguma coisa assim. O que o pessoal da comunicação está precisando? Setor de comunicação. Precisa de uma câmera, por exemplo, precisa de cartão de memória, precisa de não sei o quê. O que o pessoal do jurídico está precisando? O que o pessoal da administração está precisando? O que o pessoal de você... Então, cada setor vai mapeando o que precisa. Nós temos basicamente dois tipos de despesas que a gente faz no ano. As despesas contínuas, são aquelas que não tem como você fugir. Por exemplo, não tem como não pagar conta de luz, não tem como não ter internet, tem coisas que não tem como você não ter. Você teve, tem e sempre terá, não tem jeito. São despesas contínuas, essas são fáceis. E tem aquelas pontuais, que são aqueles desejos que você está detectando para o futuro. Olha, o ano que vem, tem que, trocar a persiana. O ano que vem, tem que reformar alguma coisa. O ano que vem, tem que comprar não sei o quê. Isso você vai colocar, por exemplo, lá no seu documento de formalização de demanda. Cada setor vai fazer um documento desse. E como eu disse, não é nada mirabolante, é uma coisa bem simples. Depois a gente até pode focar mais nisso, tá? Mas cada setor vai fazer esse documento aí. Beleza, gente, o que vai acontecer depois? Depois desses documentos todos de formalização de demanda de cada setor, eles vão ser compilados num documento só. Quem faz essa compilação? Na lei vai falar que é o setor de planejamento. Vocês têm algum setor de planejamento aqui? Né? De Câmara não tem, né? Quem seria esse setor de planejamento da Câmara? Pode ser a diretoria, por exemplo, tá? Pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser, por exemplo, a diretoria. A diretoria vai ter esse papel, então, de compilar essas formalizações de demanda pontuais de cada setor num grande documento de formalização de demanda. Beleza. Vamos fazer o que com esse DFDzão, né? Essa grande formalização de demanda de todo mundo aí. Isso vai entrar no seu plano, lá no seu projeto, falando de lei orçamentária anual, tá? Vai entrar lá na sua peloa, lá no seu projeto de orçamentário. Tranquilo aí? Vai entrar lá no seu projeto de orçamentário anual. Tá? Opa, tá certo aí. Disparou aí. Como é que é essa história de entrar no projeto de orçamentário anual? Tá? Quando o orçamento vier encaminhado do executivo, você tem uma parte, por exemplo, que você vai interferir nessa lei orçamentária anual. É exatamente aí que você vai pegar todas as demandas do seu DFD e vai colocar na sua lei orçamentária anual ali, no seu projeto de lei orçamentária anual. De modo que quando essa peloa virar loa, quando esse projeto for aprovado, virar a lei orçamentária anual, agora você sabe, desculpa, eu botei um silencioso. Aí você sabe, tem um silencioso não? Isso porque, no fim das contas, quando você tem a lei orçamentária anual, o projeto agora virou lei orçamentária anual, a partir de agora você faria o quê? O seu plano de contratação anual, que também é outro assunto. Gente, eu não pergunto me lembrando aqui no WhatsApp. Tá? Aí você vai ter lá, perdão aqui, pessoal. Tá? Aí, fechar aqui. Olha a apresentação, gente. De novo, foi. Tá? Depois eu desconecto aqui. Então, olha só, depois que você fez a sua lei orçamentária anual, veja, você colocou na sua lei orçamentária anual tudo aquilo que você detectou de demanda em cada setor que você tem. O que você está fazendo agora? Você está fazendo o contrário do que normalmente você fazia. Você não está entrando no restaurante, comendo e vendo se você tem dinheiro. Pelo contrário, você
Você está pensando, eu quero comer um prato tal, um restaurante tal. Quanto é que custa? Meu Deus do céu, vou ter que desconectar aqui na internet. Quanto é que custa mais ou menos esse prato no restaurante tal? Tá? Aí você, sabendo de antemão quanto é que custa esse prato nesse restaurante aí, você, no fim das contas, consegue saber se você, quanto de dinheiro você precisa para poder ir nesse restaurante comer esse prato. Então você colocou a nossa lei orçamentária anual. Dessa lei orçamentária anual, como eu disse, né, sai depois o tal do plano de contratação anual. Esse plano de contratação anual também é uma outra conversa também que a gente pode ter depois, tá? Que a lei não trata ele especificamente como obrigatório, mas ele é. Tá? O Tribunal de Contas vai cobrar esse plano de contratação anual de vocês, não sei se vocês já estão fazendo plano de contratação anual aqui, da lei de licitações nova, não sei, mas pode ter certeza que no ano que vem o Tribunal de Contas vai cobrar de vocês esse plano de contratação anual aí. Tá? Já tem inclusive algumas câmaras aí que eu já estou auxiliando nisso. Então, essa questão dessa parte inicial aí, isso não é feito, tipo assim, no ano, as contratações de 2025, eu não vou fazer em 2025, vou fazer em 2024, porque a lei O planejamento, orçamentária, isso o aí. planejamento é ano anterior, que Isso seria aí. do ano anterior ao ano de execução. Isso aí. Só que o plano de contratação anual que vem depois, aí tem que ser aprovado até mais ou menos meados de março. Só que o plano de contratação sai da sua LOA, porque a sua LOA foi aprovada no ano passado. Entendeu? Agora, a pergunta é muito legal, porque o que acontece? Não quer dizer também que tudo isso veio para engessar, tudo isso veio para planejar. Porque o que acontece, né? É bem provável que vão ter algumas compras ou contratações que eu vou ter que fazer, por exemplo, que não vão estar no plano de contratação anual. Pode acontecer. O que não pode acontecer, por exemplo, é toda hora, no ano X mais 1, eu perceber que eu vou ter uma compra ou uma contratação que eu não planejei no ano X, no ano anterior. Tá? Então, certamente vão ter algumas coisas que eu não vou conseguir colocar, porque a gente é humano, a gente não vai conseguir antever tudo que a gente precisa. Mas o que não pode, por exemplo, é toda hora você ter isso. Tem sempre essa alteração. É. Uma coisa pontual você justifica. Isso aí. Mas toda hora, assim como vão ter coisas que você vai colocar no teu plano, que você não vai fazer. Que aí, por exemplo, tem um decreto federal que vai dizer, né, que fala sobre esse plano de contratação anual, que ele fala que aquilo que você botou no seu plano, que você não executou, você pode repetir o próximo plano, mas justifica. Por que você colocou e não executou? Entendeu? Você percebe que isso aqui vem para poder acabar com várias práticas ruins, mas infelizmente muito corriqueiras nossas. Por exemplo, fracionamento. Fracionamento é uma coisa que a gente faz muito, se você parar para pensar. Tá? Quer ver como é que o pessoal geralmente faz? Não sei se é o caso de vocês aqui, mas como é que o pessoal geralmente faz? Vamos comprar, por exemplo, itens de escritório. Então, vamos comprar, por exemplo, papel 4, vamos comprar tinta de impressora, vamos comprar caneta, vamos comprar marca-texto, livro de papel, borrachinha de dinheiro, etc. E tal. Aí, geralmente, vocês fazem como? Vocês pensam assim, quantas canetas a gente gastou no ano passado? Né? Quantos marca-textos gastamos no ano passado? Quantas resmas de papel sulfite, né, papel 4, nós gastamos, por exemplo, no ano passado? Aí, vocês geralmente tiram essa média de quanto gastou, às vezes colocam um percentualzinho a mais, dependendo, e aí você chega no início do ano, faz um monte de compra. Aí você vai e compra, por exemplo, sei lá, milhares de folhas de papel 4, um monte de caneta, um monte de coisa assim. Não sei se é assim que vocês fazem aqui, mas é muito corriqueiro, eu percebo que as câmaras em geral fazem muito isso. Vai dando no início do ano, elas já compram logo caneta, o ano inteiro, ainda que não vai estocar, tá? Porque às vezes você fala, Alexandre, não dá para fazer isso porque não tem lugar para guardar isso tudo. Mas às vezes não é nem a questão essa. Às vezes você compra e pede para o fornecedor entregar parceladamente. Mas às vezes você já compra, por exemplo, todo o ano inteiro. Combustível, dependendo, o pessoal faz muito isso. Tá? Qual é o problema de você fazer assim? Essa prática é muito comum, não sei se é a prática de vocês, tá? Mas talvez até seja. Mas qual é o problema de você fazer isso? A gente não tem como saber como o nosso ano será. E aí, às vezes, as coisas mais bestas, às vezes acontecem. Por exemplo, tem uma câmara lá que eu presto serviço, que eles fizeram uma mudança de sede. A sede deles está reformando, ela foi bem bonita. Aí eles mudaram para um outro lugar e daqui a pouco vão retornar. Para fazer mudança, você acaba gastando muita caixa. Né? Então, se você fez mudança na sua vida, você coloca as coisas em caixa. Você vai no supermercado, vai em um monte de lugar, pega um monte de caixinha de papelão, né? Eu já fiz muita mudança, a melhor caixa que tem de desinfetante, aquela caixa mais grossa, né? Caixa de biscoito é ruim, é fininha, né? Desinfetante é bom. Aí você pega as caixas, por exemplo, de papelão, coloca as coisas dentro, aí como é que você prende? Você passa o que na caixa? Você passa uma fita, né? Você passa a fita crepe, passa o durex, alguma coisa assim, né? Beleza. Então, os caras lá, por exemplo, eles tinham planejado o material do escritório,
Aí eles planejaram, por exemplo, fita crepe e durex. Só que eles não pensaram que eles iam fazer uma mudança. Aí quando chegou, por exemplo, na metade do ano que eles fizeram a mudança, caixa eles não tinham lá no negócio deles, né? Eles pegaram caixa no mercado. Mas fita adesiva, eles tinham. Eles começaram a usar fita adesiva. O que aconteceu? Acabou a fita adesiva deles. Então, quando estava, por exemplo, em agosto, os caras não tinham fita adesiva. Então, qualquer durex, se você quisesse prender qualquer coisa no quadro de aviso, você tinha que comprar no seu bolso. Ah, mas é tranquilo. Isso, estou falando de exemplo tranquilo. Agora, comece a pensar nos exemplos. Por exemplo, combustível. Tá? Então, não sei como é o caso de vocês aqui, se o carro de vocês é próprio, se o carro de vocês é alugado, como é que é o veículo de vocês aqui? Vocês têm veículo próprio, né? Como é que vocês fazem com combustível? Vocês vão lá e compram um tanto de combustível? Como é que vocês fazem aqui? Cartão de combustível. Maravilha, legal, show de bola, isso é bom. Tem lugares que não fazem assim. Esse é um método muito bom de fazer. Agora, tem lugar que não faz assim. Tem lugar que ainda está na idade da pedra que faz o seguinte: vai lá e compra um tanto de combustível. Então, o cara vai lá, faz uma cotação de preço. Aí eu compro tantos 1000 litros de combustível aqui para o ano. E aí vai abastecendo o carro e vai abatendo naquela cota que ele comprou ali. Tá? Os lugares que fazem assim. Idade da pedra, é isso aí. Aí qual que é o problema? Tem um lugar lá no norte, por exemplo, que fez assim, que aí chegou para mim e falou assim: Alexandre, isso foi em agosto, por aí. Aí já temos um problema. A gente fez um contrato aqui, a gente comprou combustível com o posto X o ano todo. Eu falei, a gente já sabe onde vai chegar. Aí falou assim: aí está acabando. Aí o que eu posso fazer? Aí ela vai falar, vontade de gritar, mas você pode gritar, você pode, né, se jogar no chão. Aí eu falei assim: ó, você pode aditivar o contrato até 25%. É o famoso caso de 5%. Só que dependendo, se a gente já está aqui em agosto e você já falou que já está acabando, que não tem mais quase nada, ainda que você aditive para 25%, é capaz de você conseguir mais uns 2 meses de respiro aí, mas vai acabar. Quando der novembro, finalzinho agora, por exemplo, dezembro, se bobear vai acabar. Então tem que pedir para a galera ser bem econômica aí. Né? Então isso também é problema. Provavelmente eles esqueceram o quê? Que esse ano foi ano que teve o quê? Eleição. Né? Aí, ano de eleição, aí você tem 2 extremos. Ou você tem, por exemplo, isso vai dedicar no órgão público, tá? Tem um órgão público que vai e usa muito carro em ano de eleição, e tem um órgão público que vai lá e nem usa. Aí eu falo assim, depende de como é que a sociedade e o grau de denúncias que acontece, né? Então, tem município, por exemplo, que o povo não está com um brasão passando, que liga para o Ministério Público, para a polícia, liga para o presidente, né? Aí os caras falam assim: não, na época de eleição eu vou usar meu carro mesmo, se eu usar o carro da prefeitura, se eu usar o carro da Câmara, o pessoal fica enxotado. Tem lugar que não. Tem lugar que na época de eleição os caras precisam fazer as agendas dele. E, gente, estamos entre nós aqui. Eu falo assim, gravadores desligados à parte, né? Então entre nós aqui dentro. Isso acontece. Muitas vezes acontece aqui, mas acontece. Então, se você tem um caso, por exemplo, de um carro que tem mais uso, por exemplo, na época de eleição, ou seja, que época que for, vai gastar mais combustível. E aí, se você só comprou uma cota de combustível específica, como é que você vai fazer depois? Oi? E o valor que está mudando, que é justo. Pois é. Quando você tem um cartão, é mais tranquilo. Né? Agora, quando você faz a compra, por exemplo, do todo, e reajuste o valor. Você quer ver um negócio bem interessante? No finalzinho do governo passado, a gente teve aquele escalonamento do preço do combustível. Então, por exemplo, o combustível era assim, 6,10. Aí, na outra semana, era 6,35. Aí, na outra semana, era 6,70. Aí, na outra semana, era 7,20. Aí, o pessoal estava fazendo aposta para falar que dia que vai chegar em R$10. Né? Uma parte chegando a 10 contas, a gasolina. Está subindo disparado. E aí, os lugares, inclusive, que eram nesse sistema, que tinham comprado o combustível, o cara, o dono do posto, falava: cara, eu não consigo. Porque você comprou o combustível comigo numa média de R$6. Já está em 8. Não consigo fornecer isso para você. Aí ele entrava com pedido de reequilíbrio do contrato. Ele entrava com pedido. Tá? Só que mal você recebeu o primeiro pedido de reequilíbrio, ele já vinha na outra semana com o quê? Com o segundo. Aí mal você tinha visto o segundo, ele entrava com o terceiro. Porque a gasolina aumentava uns 50 centavos quase toda semana. Esse cara todo dia, mal você estava analisando ele, estava pedindo outro. Porque ele estava desesperado. Isso tudo só corrobora que o que vocês estão fazendo é legal. A melhor coisa que vocês fazem. Vocês estão fazendo, na verdade, uma quarteirização. Porque, em tese, vocês poderiam credenciar os postos de combustíveis e vocês escolheriam qual posto que no dia está com o melhor preço e comprariam nesse posto. Só que vocês estão quarteirizando. Vocês contratam uma empresa que faz o credenciamento dos postos. Aí você paga essa empresa com base lá, né, na pesagem, com o taxa do cartão. Isso é, eu penso que essa quarteirização que você colocou é melhor porque o carro
Sim. Para mim é assim. Melhor coisa. Tendo a quarteirização, né, tendo o cartão de abastecimento, Sim. você não tem só um posto credenciado, você tem que Você tem uma rede, exatamente. É a melhor forma você fazer dessa forma aí, o credenciamento, tá bom? Mas eu estou pegando esse gancho, no fim das contas, para falar de quê? Quando a gente não faz dessa forma planejada, a gente acaba caindo no risco do quê? Do estacionamento. Então, quando você fala assim, eu vou esperar lá no começo do ano eu compro tudo que eu preciso. O problema é que a gente nunca sabe como o ano vai desenrolar. A gente não sabe se vai ter a pandemia, Deus me livre, né? Se vai ter a pandemia, não sabe, sei lá, se por conta de um ano de eleição alguém vai usar mais o carro ou menos o carro, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, quando você vai resolve comprar tudo de uma vez, vai acontecer alguma coisa e vai faltar algo. Como é que você vai ficar sem? Gente, se faltar, eu compro mais um pouco. Pois é, aí você cai no fracionamento, não pode. Você não pode ficar comprando fracionado. Você pode comprar para entregarem parceladamente para você. Isso não tem problema. Agora, o que eu não posso é comprar alguma coisa, acabar e falar, vou comprar de novo no mesmo ano. Isso não pode. Isso é fracionamento. Por que não pode, Alexandre? O que é esse negócio de fracionamento? Para quem não sabe, né? O fracionamento é uma técnica antiga, né? Uma coisa que já pensaram muitos anos atrás, aí, antes de Cristo, né? É você tentar burlar, por exemplo, o sistema licitatório. Então, imagina, né? Eu vou comprar, por exemplo, um pouquinho de papel. Aí, antigamente, inclusive na lei antiga, né? As licitações elas eram definidas muitas vezes em razão do valor. Então, para o cara fugir, por exemplo, de uma concorrência, ele caísse lá na tomada de preço, ele fala, em vez de comprar tudo, eu compro um pedaço, depois outro pedaço, depois outro pedaço. Só para tentar burlar o sistema licitatório. E isso não pode desde a lei antiga. Então, eu não posso, por exemplo, comprar papel A4 tanto. Aí, quando chega, sei lá, setembro, acabou o papel A4 todo que eu comprei. Aí, eu lanço um novo procedimento para a compra de mais um pouquinho de papel A4. Eu não posso. Tá? Aí, chega nesses casos, o que eu faria, então, para poder fugir desse fracionamento? Aí, até também dando um tema, uma outra conversa também. Tá? O que você pode fazer, por exemplo, para fugir disso aí, fazer o registro de preços. A gente é muito acostumado a falar que registro de preços é igual coçar as costas. A gente adora, né, ter as costas coçadas, mas a gente não quer coçar as costas dos outros, né? Então a gente é muito acostumado, às vezes, a aderir uma ata de registro de preço, pegar carona numa ata, tá? Provavelmente vocês aí já devem ter feito algum tipo de adesão à ata. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Tem um cara, por exemplo, em Alagoas, que tem uma ata, que tem um Onix, que está bem nas especificações do que eu preciso. Aí você vai lá e adere essa ata dessa empresa lá de Alagoas, por exemplo, né? Ou eu preciso comprar uma cadeira, por exemplo, eu aderir uma ata do cara de não sei de onde, Santa Catarina, né? Então é muito comum aderir uma ata. Mas não sei se você sabe, você também pode fazer a sua. Tá? Uma coisa assim, né? É uma novidade da novidade, né? Você também pode fazer a sua própria ata de registro de preço. O que basicamente é a ata de registro de preço? É basicamente você fazer o seguinte: eu quero botar, por exemplo, o preço, sei lá, desse púlpito aqui. Tá? Quanto é que custa um púlpito desse? Isso aqui não é muito padronizado, mas tudo bem, né? Eu chego, por exemplo, na loja do nosso amigo aqui e falo assim: amigo, beleza, bom dia, quanto é que você me vende esse púlpito aqui? Aí fala, eu vendo para você a R$500. Beleza, está anotado aqui. Eu ligo você me vende esse púlpito a quanto? Ele fala, eu vendo a R$550. Beleza, está anotado aqui. E você me vende a quanto? Eu vendo a R$600. Beleza, está anotado aqui. Eu só anotei. Eu não comprei o púlpito ainda. Registro de preço é igual você ser o cara liso que passeia no shopping. Você pode ser liso e passear no shopping? Pode. Você pode ter 100 centavos no bolso e passear no shopping? Pode. Você vai no shopping, por exemplo, você, como dizem, você um ponto no bolso e fica olhando. Você pode entrar na loja? Pode. Você pode pedir para o vendedor descer todas as roupas e vestir todas? E sair sem comprar nenhuma? Pode, né? É sacanagem. Mas pode experimentar sapato, pode pegar bolsa, você pode olhar tudo, sem R$1 no bolso. Legal? Mas sem comprar nada, é possível. No registro de preço, você está perguntando, quanto é que custa essa bolsa aí? Aí a mulher fala assim, R$3.800. Você fala, boa, hein? Boa. Obrigado. É assim, né? Lua de brinquedo, né? É assim. Aí você fala assim, esse Santa-Show custa quanto? Eu quero R$12.000 esse aí. Show. Beleza? Então você pode ficar perguntando os preços. Você está contando o preço. Você está registrando o preço. Nem que seja na sua mente, mas você está. Mas não está comprando nada. Então no registro de preço você faz isso. Você vai perguntando quanto é que custa a nota. E esse registro dura um ano. Prorrogável agora com mais um. O dia que você precisar e for realmente comprar, você fala, cara, uma vez eu perguntei em umas lojas lá quanto é que custa um púlpito. Aí você fala assim, deixa eu falar, nosso amigo que falou que era
em 500. Ele falou 550, ela falou 600. Então deixa eu ver aqui, você tem esse púlpito ainda? Ele tem ou não? Você tem esse púlpito ainda? Tem, então vou comprar dele. Por quê? Porque ele, né, eu compraria dele, mas ele não tem mais, mas agora ele tem, por exemplo, eu compro dele. Se os dois não tivessem, eu comprava dela. Eu sempre vou tentar comprar o mais barato possível, né? Isso é registro de preço. Então, o procedimento para você fazer o registro de preço é muito parecido com uma licitação ou com uma contratação direta, uma dispensa, que vocês fazem muito. Tá? Eu posso fazer um registro por licitação ou por dispensa. Tá? Só que a diferença é que eu paro antes de fazer a compra. Eu registro o preço e parei. Aí, o dia que eu precisar comprar, eu tenho lá. Isso devido a fracionamento. Tem, por exemplo, eu chego na papelaria e falo, papelaria, onde é que você me vende aqui tantas vezes de papel 4? Eu vendo com X. Papelaria, você me vende quanto? Eu vendo a Y. Papelaria, você vende quanto? Eu vendo a Z. Beleza. Aí eu falo, papelaria, me vê 5. Aí ela me vê 5, eu vou lá e pago ela de novo 5. Agora me vê mais 8. Agora me vê mais 2. Não tem problema. Eu registrei o preço. Eu passei uma ideia de mais ou menos quanto eu compraria. E aí eu vou pagando por demanda. Se eu precisar de 2, eu pago 2. Se eu precisar de 10, eu pago 10. Se eu precisar de 1, eu pago 1. Vou fazendo por demanda. A melhor coisa que tem, você acaba, por exemplo, com o fracionamento. Tá? É um papo que a gente também pode ter aí no próximo encontro nosso. Hoje eu estou focando mais na parte de contratação direta, mas eu preciso pelo menos fazer essa introdução para vocês entenderem como é que a gente chega numa contratação direta. Então, recapitulando, como é que ela lei nova? Primeiro, cada setor mapeia a sua demanda, coloca aquilo que precisa comprar ou contratar, né? Todo mundo junta, isso aí num DFzão, né? Um grande planejamento, tá? Isso vai entrar lá na sua lei orçamentária anual, e quando a lei orçamentária anual for aprovada, tá? O orçamento da Câmara, dentro do orçamento da Câmara, vai ter tudo aquilo que você planejou, que você precisa comprar e contratar. Ou seja, você inverteu uma lógica antiga de primeiro almoçar para depois olhar se tem dinheiro na carteira. Não. Você agora olhou o cardápio antes, viu o preço, olhou se você tinha grana, deixou a grana separada, para agora você poder fazer o almoço e pagar o prato. Entendeu? Esse que você vai fazer a partir de agora aí. Tá? Então, isso tudo é essa parte, por exemplo, aqui da detecção da demanda. Legal? Alexandre, beleza, detectei a demanda, vamos fazer a compra, vamos fazer a contratação. Tá? A gente está muito acostumado na hora de fazer a compra e a contratação, a gente ir para onde? Ir lá, né, para o termo de referência. Tá? Esse documento de formalização ele está aqui, está meio deslocado aqui no gráfico, depois eu explico para vocês. Tá? Mas a gente está acostumado, por exemplo, a começar aqui no termo de referência. A nova lei vem para a gente agora e fala do tal do estudo técnico preliminar. O que é o estudo técnico preliminar? Vamos lá. Você agora já mapeou suas demandas. Você já tem até dinheiro na sua lei orçamentária anual pronto para as demandas que você detectou. Então, reformar a sede, trocar a persiana, comprar o carro, está tudo, por exemplo, mapeado ali. Beleza. O que é esse tal de estudo técnico preliminar? Esse passo antes do termo de referência. A gente tem que ter uma mudança de mentalidade. A gente começa os processos hoje como? Já sabendo o que a gente quer. A gente começa o processo assim. Eu preciso, né, fazer a locomoção dos vereadores. Preciso fazer a locomoção dos servidores. O que eu vou fazer? Termo de referência para a compra de veículo. O auditório, por exemplo, está muito quente. O que eu preciso? Termo de referência para a compra de ar-condicionado. A gente faz muito isso, porque o brasileiro é um cara muito prático. O brasileiro ele não gosta de problema, ele gosta de solução. Então ele já chega com a solução do problema pronto. O problema é, quem disse que essa solução que você trouxe aí é a melhor de todas? Você analisou outros cenários? Você analisou outras possibilidades? Por exemplo, o teu problema é o deslocamento do vereador e do servidor. O vereador precisa ir para cima para baixo, o servidor às vezes precisa fazer um serviço externo. Tudo bem. Quais são as formas pelas quais, por exemplo, um vereador ou um servidor pode se deslocar? Ele pode se deslocar em tese, a pé, de bicicleta, de ônibus, dependendo da localidade, pode ser de carro. Aí de carro pode ser o meu próprio carro comprado, pode ser um carro locado, dependendo do lugar, pode ser um Uber com 99 pop, alguma coisa assim, pode ser um V1, depende de cada lugar. Então eu tenho várias soluções de locomoção do servidor. Quando você vai lá e já abre o processo com termo de referência e bota termo de referência para a compra de um veículo, você já escolheu qual que você deseja. Agora a pergunta é, quem disse que comprar um veículo necessariamente é a melhor solução para você? Você olhou as outras opções? Você estudou as outras opções? Tá? Então vamos ver para o nosso exemplo aqui do auditório. Alexandre, faz muito calor no auditório. Como é que eu vou resolver? Hoje vocês abrem um processo e fazem processo
termo de referência para aquisição de ar-condicionado. Tudo bem? Mas quem disse que o ar-condicionado necessariamente vai ser a melhor forma para você? Acho isso muito óbvio. É claro que o ar-condicionado vai ser o melhor. Isso depende. Por exemplo, esse prédio aqui é um prédio legal, tudo mais. Vamos imaginar se fosse um prédio, por exemplo, muito velho, se fosse um prédio tombado, que você não pode mexer muito em coisa estrutural. Tá? Vamos imaginar que fosse um prédio com uma fiação muito antiga. Imagina, quando você vai colocar um ar-condicionado, não é só você meter um ar-condicionado, tem um monte de coisa que vem junto. Primeiro, tem espaço na parede para colocar esse ar-condicionado? Essa parede aguenta o peso desse ar-condicionado? A fiação aguenta ligar esse ar-condicionado? Você vai ter dinheiro para pagar essa conta de luz, porque vai aumentar a tua conta de energia, você tem que pensar nisso. Você vai ter dinheiro para dar manutenção preventiva ao ar-condicionado, dependendo até da manutenção reparadora do ar-condicionado. Tá? Então tem uma série de coisas que você tem que pensar quando você vai fazer uma compra de ar-condicionado. Aí você analisa, se eu comprasse um ar-condicionado, teria esses prós e esses contras aqui, você analisa. Se eu botasse ventilador de teto, também vai ter prós e vai ter contras. Geralmente o ventilador de teto, porque ele é mais barato, ele dá menos manutenção, a manutenção é mais barata. Tá? Qual que é o contra? Se estiver muito quente, não adianta. O ventilador de teto faz virar um air fryer, né? Porque ele só pega o calor, por exemplo, e fica ali tostando as pessoas ali. Né? Além do barulho que ele faz. Então, numa sessão, por exemplo, como essa, ou numa palestra como essa aqui, não adianta ter um ventilador de teto ali, né? Fazer um... ninguém vai escutar nada. Né? Alexandre, se eu por acaso abrisse mais janelas aqui, é uma possibilidade, abertura de janela. Só que isso é uma questão estrutural. É possível abrir uma janela, não é possível abrir uma janela? Ou seja, parece uma besteira, mas quando eu estou fazendo estudo técnico preliminar, eu estou buscando uma solução para o problema. Tanto que no ETP, pessoal, a gente nem descreve, digamos assim, a solução ali. A gente não vem com o objeto definido ali. A gente usa a palavra solução. Então, estudo técnico para análise da melhor solução de, sei lá, né, de resfriamento no auditório, de climatização no auditório. Estudo técnico preliminar para análise da melhor solução de locomoção dos servidores e vereadores. Tudo que você analisa no ETP é solução. Você está procurando qual que é a melhor solução. Você não vai definir o objeto ainda. Por isso que o pessoal às vezes manda para mim assim, ETP para compra de ar-condicionado do tipo tal. Eu falei, já é termo de referência, não é ETP. Porque você está escolhendo o objeto que você quer. No ETP, na verdade, você está analisando quais são os prós e os contras. Então, ETP para análise da melhor solução de climatização do auditório. Aí você analisa quais são os prós e os contras de ar-condicionado, quais são os prós e os contras de ventilador. Tá? De modo que você vai analisar os prós e os contras de tudo, e você vai escolher qual opção que é técnica viável, que é mais viável, técnica e economicamente. O que significa a solução mais viável técnica e economicamente? Técnica significa aquela que realmente te atende. Tá? Eu preciso de uma solução que realmente climatize. Então, dependendo, abrir uma janela não vai adiantar, botar um ventilador de teto não vai adiantar. Eu tenho uma solução que climatize, tem que ser tecnicamente boa, mas também tem que ser economicamente viável. Ah, Alexandre, tem um ar-condicionado aqui muito bom, muito silencioso, refrigera aqui em 10 segundos, tá? Só que ele custa, por exemplo, R$1 milhão. Eu falo, ó, beleza, tecnicamente é viável, mas economicamente é completamente inviável. Ou seja, eu estou buscando custo-benefício. Aqui eu vou te mostrar mais ou menos como é que é o ETP, tá? A gente vai buscar mais ou menos o custo-benefício aqui. Alexandre, vimos os prós e os contras de cada solução, percebemos que o ar-condicionado é a melhor solução. Definiu o ETP com o ar-condicionado a melhor solução? Defini. Agora você vai fazer o termo de referência. E a partir de agora, começa a ficar parecido com o que já se fazia antes. Termo de referência para aquisição de ar-condicionado. Aí aqui no termo de referência, aí você vai descrever o objeto bonitinho. Qual ar-condicionado que você quer? Ah, um ar-condicionado do tipo split, inverter, tantos mil BTUs, tantos volts, que tenha a categoria classe A de economia de energia, pelo menos, que seja assim, seja assim. Aí você vai definir. No ETP você não vai definir o objeto, você só vai analisar. Qual será que é melhor? Ventilador de teto, ar-condicionado, né? Você vai olhar por alto. Que é mais ou menos o que a gente faz na vida da gente. Como eu disse no início aqui da nossa conversa, tá? Licitação parece muito com a vida prática da gente. Na vida da gente, a gente também faz isso. Por exemplo, você vai lá e fala assim, cara, estou precisando de alguma coisa para me dar produtividade no meu trabalho. Tá? Eu sou uma pessoa que anda muito para cima e para baixo, então eu preciso de produtividade. Beleza, preciso de um computador. Só que é melhor do que um computador ou será que é melhor do que um tablet?
Porque dependendo do tablet, você comprou um tablet, você pega uma capinha que tem teclado na capinha, vira um notebook. Você abre, por exemplo, o tablet, bota lá o tecladinho. Se você é uma pessoa que não digita muito, dependendo, né, você consegue fazer o seu tablet virar, por exemplo, um notebook. Aí você começa a falar, cara, qual que é melhor? Tablet ou notebook? Veja, você está pensando qual que é a melhor solução de produtividade para o meu serviço? Você está com duas opções, tablet e notebook. Tá? Em tese, caderno e caneta também, mas é muito arcaico, né? Então, tablet e notebook. Aí você analisa quais são os prós e os contras, por exemplo, do tablet, quais são os prós e os contras do notebook. Você vai analisando isso. O tablet geralmente é menor, mais leve, mais rápido, dependendo, né? Com uma tela de resolução melhor, uma bateria que às vezes dura mais. Já o notebook, por exemplo, ele te dá um sistema operacional melhor, né? Muitas vezes ele vai ser o Windows, vai ser compatível com um monte de coisa, já vai ter um teclado maior, né? Te dá mais opções de mouse e tal, que às vezes o tablet não te dá. Então a bateria já não dura tanto, às vezes tem que ligar na tomada. Então tudo isso você vai analisando. Mesma coisa, se o seu celular quebrou, você vai comprar um celular novo. Aí você pensa, compra um celular Android ou compra iPhone? Se eu for comprar Android, eu vou comprar qual? Vou comprar um Motorola, vou comprar um Samsung, vou comprar um Xiaomi, vou comprar não sei o quê? É isso. Você fica analisando o que o mercado tem para te oferecer, até você perceber, não, a melhor solução no meu caso, acho que é um tablet. Tudo bem. Definir que é um tablet, qual tablet que eu vou comprar? Então você definiu no ETP que o tablet é melhor para você, tá? Qual tablet eu vou comprar? Aí você vai ter muita diferença definir qual tablet você vai comprar. Porque tem tablet Samsung, tem tablet, sei lá, Motorola, LG, tem tablet da Apple, tem um monte de tablet. Aí você vai definir qual é o tablet que você precisa lá no termo de referência. É muito parecido no final das contas com a vida da gente. Se você fizer esse paralelo na sua cabeça, é fácil de você imaginar como é que o negócio vai funcionar. Legal? Aí o ponto é, Alexandre, fiz o termo de referência. Beleza. Fiz o termo de referência, fiz a cotação de preço, para ver mais ou menos como é que é o preço de mercado. Vou te mostrar como é que é isso na lei nova. Tá? Daqui para frente fica tudo muito parecido. Né? Fiz a cotação de preço, certifiquei que tem dinheiro para poder pagar, vem para a fase externa. Essa fase externa aqui, aí é que eu já resumi, né, bastante, essa parte que tem vermelho aqui, essa fase externa pode ser basicamente de duas formas. Você pode comprar ou contratar fazendo uma licitação, botando fornecedores para competir, por exemplo, pelo preço, né? Ou você pode comprar, por exemplo, por contratação direta, né, sem licitação. Quando a gente fala de contratação direta, né, sem licitação, contratação direta é um termo guarda-chuva. Dentro do termo contratação direta, nós temos duas coisas: dispensa e inexigibilidade de licitação. Você tem dois caminhos: ou você licita, tá, que é o caminho mais tradicional, que é a regra, inclusive, da lei, é sempre a regra, ou você tem exceção, que é fazer contratação direta. Contratação direta pode ser dispensa ou pode ser inexigibilidade. Por que eu trouxe especificamente o tema de contratação direta para vocês? Porque certamente vocês quase não devem licitar. Imagino que vocês devem fazer, se bobear, não fazer nenhuma quase licitação. Talvez o veículo, talvez alguma coisa vocês podem até licitar. Mas o dia a dia de vocês, imagino eu, né, corrijo se eu estiver errado, é dispensa. Vocês fazem muita dispensa de pequeno valor e etc. Não é isso aí? O famoso 75.2 da nova lei de licitações. Né? Na lei antiga era o 24.2, na lei nova é o 25.2. Eu falo que todo servidor tem o 75.2 tatuado no punho aqui, né? Então, para ele esquecer qual é o artigo, né? Bom, aí, geralmente, como é que a gente faz, tá? Eu vou te mostrar aqui como um pulo do gato aí. Como é que a gente faz? É mais ou menos assim. Estou precisando comprar um negócio, eu não sei se eu vou licitar ou se eu vou fazer com dispensa de pequeno valor. Aí você pergunta para o cara assim, custa mais ou menos quanto? É assim que a gente faz, né? Custa mais ou menos quanto? Aí o cara fala 30 mil. 30 mil, joga aqui no pai que é dispensa. Porque ele pensa assim, né? Qual que é o valor para fazer a dispensa? Arredondando, 60 mil. Vai mudar, tá? Todo ano muda, finalzinho de dezembro agora esse valor vai mudar, vai aumentar. Não sei para quanto, porque depende do governo federal. Mas atualmente a dispensa de pequeno valor, no geral, arredondando, está 60 mil. Quando é obra e serviço de engenharia, 119 mil, 120 mil. Tá? Então, para a gente aqui, no geral, 60 mil. Então, a gente costuma pensar assim: deu quanto? Deu 30? Dispensa. Deu 50? Dispensa. Deu 2? Dispensa. A gente pensa assim: você vai ver que não é só isso, tá? Você vai ver que não é só assim que você pode pensar, não. Tem uma outra coisa que você tem que analisar. Mas a questão é: geralmente esse é o primeiro caminho. A gente olha pelo valor. Se o valor é abaixo de 60 mil, joga no peito, 75.2. Tá ali a dispensa. Você vai lá e faz a compra sem licitação.
Agora, quando o negócio é mais de 60 mil reais, aí não tem jeito, você acaba caindo na licitação. E aí cai entre nós, né? Na linha antiga, o limite de pequeno valor que você tinha para poder fazer compras e contratações, no ano, você tinha que fazer essa conta dentro do ano, tá? Era R$ 17.600. Então, na lei 8666, você tinha R$ 17.600 para você passar o ano. Claro que esse valor de 17.600, e isso a lei nova vai falar melhor para a gente, ele era segmentado por área, digamos assim. Então, por exemplo, eu tinha 17.600 para comprar material de limpeza. Eu tinha 17.600 para comprar itens de informática, por exemplo. Eu tinha 17.600 para comprar material de escritório. Tá? Então, era segmentado por área, digamos assim. E a gente passava o ano com isso. Então, você, Câmara, por exemplo, com 17.600, você fazia miséria no ano. Tinha vezes que você nem comprava R$ 17.600 material de escritório no ano. Às vezes sobrava um pouquinho, sobrava 1.000, 1.500, 2.000. Material, por exemplo, de limpeza, às vezes sobrava, sei lá, R$ 1.000, R$ 500. Você passava o ano com 17.600. E cá entre nós, agora é 60. Se a gente fizesse um arredondamento muito ruim, quadruplicou. Arredondando bem mal, tá? Quadruplicou, você vai pensar, né? 60 mil reais ali. Então, você vai fazer uma miséria elevada a 4, no fim das contas ali, né? Miséria. Porque mudou muito, se você parar para pensar em de dispensa aqui. Então, agora, por exemplo, fica mais confortável para a gente conseguir fazer as dispensas. O problema é que quando eu falo de dispensa, eu estou sempre na exceção. O que o direito ele faz? O direito ele faz uma conta muito simples com a gente, pessoal. Toda vez que você está na regra, o direito não te pede justificativa de nada. E toda vez que você está na exceção, ele pede que você justifique muito bem. É mais ou menos o seguinte: nessa parede aqui tem um parafuso, tá? E eu tenho aqui, nessa mesinha, uma chave de fenda e uma faca de ponta quebrada. E eu estou com a faca de ponta quebrada apertando o parafuso. Aí você chega, olha e fala assim: você não pegou a chave de fenda. Você quer que eu me justifique. Porque a regra não é apertar o parafuso com a faca, é com a chave de fenda. Se não estivesse apertando com a chave de fenda e você olhasse, você nem ia falar nada. Porque já é esperado apertar com a chave de fenda. O direito faz a mesma coisa. Toda vez que eu estou na regra, ele não pede para você justificar nada. E a regra é licitar. Então, se eu estou licitando, beleza, estou licitando. Agora, se eu estou na exceção, eu tenho que justificar, eu tenho que ter um zelo maior. Em contratação direta, seja dispensa de pequeno valor, que é 99% do que você faz, seja inexigibilidade, por exemplo, no meu caso, aqui eu sou contratado por inexigibilidade, de um jeito ou de outro, tem que fazer muita justificativa porque você não está na regra, você está na exceção. Não quer dizer que não possa fazer, quer dizer que você apenas tem que justificar bem justificadinho o seu processo. Esse é mais ou menos o rolê introdutório, para você sacar como é que é a ideia. Então você percebe que a lei muda. Você agora planeja o que você quer fazer, até o momento que você efetivamente compra o contrato que você quer. E você compra e contrata por regra por licitação, mas pode comprar e contratar sem licitação, por contratação direta, seja por dispensa, seja por exigibilidade. Escolhi dispensa e exigibilidade porque é o que 99% do tempo vocês utilizam. Vocês não devem quase licitar, se bobear nem licitam, vocês devem fazer mais em dispensa de pequeno valor. Então, eu trouxe exatamente mais esse tema para poder a gente tratar aqui para vocês. Entendemos legal esse primeiro pedaço, pessoal, aqui? Tá? Então, essa aqui é a introdução para a gente deixar todo mundo no mesmo patamar aqui. Tá? Se vocês querem fazer com 10 horas, a gente para um pouco 10? Pode ser? Então, vamos continuar, são 9h25. Beleza, Alexandre? Entendi sua ideia. Tá, maravilha, então. O que a gente tem agora, tá? Dica importante que eu dou para vocês. A lei nova, ela está muito melhor elaborada que a lei antiga. Tá? Ela está maior que a lei antiga, mas ela está muito melhor elaborada que a lei velha, digamos assim. Tá? A lei 8666, ela falava um monte de coisa que às vezes ela não explicava. Então, por exemplo, ela falava assim, a fase interna é composta de 5 etapas. Aí explicava a primeira, explicava a segunda e acabou. Não explicava a terceira, a quarta, a quinta, você tinha que descobrir o que era, ela não falava. Então, a lei antiga era meio mal feita, tá? Mas assim, eu também não julgo muito, porque é muito fácil de ser engenheiro de obra pronta, né? Você tem que pensar que foi a primeira lei de licitações em 93. Então, o legislador aprendeu muito de 93 até 2021, então também tem que dar esse crédito para ele ali. Na lei atual, na lei nova de 2021, ele aprendeu muita coisa, então ele teve um zelo mais didático, tá? E por que eu digo isso? Tem vários artigos aí que você pode tomar nota, que são artigos muito importantes para você ter ali no seu post-it do lado da sua mesa. Tá? O primeiro deles, artigo 72. Em que aspecto?
Alexandre, eu quero fazer uma contratação direta, eu quero fazer uma dispensa, eu quero fazer uma exigibilidade. Você falou que eu tenho que fazer um processo todo justificadinho, porque afinal eu estou na exceção. Isso. Como é que eu sei se o meu processo está certo? Se ele está bem instruído, se não está faltando algum documento? Artigo 72. O artigo 72 é o checklist para você. Tem gente que não gosta da palavra checklist, fala que é lista de conformidade. Tá? A diferença de hot dog para cachorro quente. Né? Então o 72 é como se fosse um checklist para você, tá? Para dizer o seguinte: seu processo está com todos os documentos que precisam ter ou não está? Aí você vai olhando. A maioria deles está no inciso primeiro. Por exemplo, você quer fazer uma contratação direta? O que você tem que instruir no seu processo? Ele fala, documento de formalização de demanda. E se for o caso, a gente vai ver esses casos aqui, estudo técnico preliminar, análise de riscos, isso aqui depende muito de cada caso. Termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Depois ele fala para você, tem que ter estimativa de despesa. Depois tem que ter o quê? Demonstração da compatibilidade de recursos orçamentários. Eu vou explicar esses casos, tá? Mas o que eu estou te mostrando aqui já foi melhor. Olha que bacana. A lei de licitações, ela te cobra, ela te responsabiliza se você fizer uma contratação direta errada. É até crime fazer uma contratação direta errada. Só que, então, já que ela te pune pelo errado, ela tem a obrigação de te mostrar como é que é o certo. Então, ela te mostra como é que é o certo. Tá? Então, não vai te punir se você fizer o errado sem te mostrar como é que é o certo. Não é justo. Então, ela te mostra como é que é o certo. Então, Alexandre, eu quero instruir o processo de dispensa. Como é que eu vou instruir? Artigo 72. Lê o artigo 72, vê se tem documento de tudo lá. Dúvida muito comum, pessoal. Não quer dizer que cada inciso é um documento. Tem gente que às vezes tem essa dúvida, né? Por exemplo, são 7 incisos, então tem que ter 7 documentos no meu processo. Não é assim, gente. Tá? Pode ter um documento só, pode ter 20. O que importa é que no teu processo a gente tem esses elementos que estão descritos aqui. Tá bom? Não quer dizer que tem que ser 7, 6, 8, não é isso não. Tem que ter os elementos que estão descritos aqui. Tá? Esse é o primeiro checklist importante para a gente aqui. Mas vamos lá. Então, quando eu vou fazer tanto dispensa quanto em exigibilidade, qual que é a diferença, Alexandre, de dispensa para exigibilidade? Chegaremos lá. Tanto nesses dois casos, eu tenho que fazer o quê? Começar com a tal da documento de formalização de demanda. O documento de formalização de demanda eu mencionei para vocês por alto, mas eu vou te apresentar melhor agora, tá? Vou botar aqui, DFD. Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Acho que eu fiquei muito tempo, eu desconectei a internet aqui, porque tinha alguém insistentemente me mandando mensagem. Vamos lá. Então, ele acontece. Eu vou te mostrar um modelo de DFD aqui, tá? Depois eu posso até passar para vocês, se vocês quiserem aí, tá bom? Esse modelo aqui, ele está mencionando a lei antiga, mas ele se aplica legal para a lei nova também, tá bom? Deixa eu ver aqui a internet. A internet está meio... Deixa eu ver a outra aqui. Deixa eu testar essa outra aqui, deixa eu ver o que vai dar. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de documento de formalização de demanda. Está meio pequenininho, né? Mas dá um zoom para vocês aqui. Tá? É um exemplo de documento de formalização de demanda federal. Tá? Mas vocês vão ver que ele é muito pequeno, muito simples. Por exemplo, essa aqui é a parte da apresentação, justificativo, quais são os itens e acabou. E é isso, acabou. Depois só vem a assinatura do pessoal e acabou. É muito simples. Então, como é que é a ideia do documento de formalização de demanda? Veja, ele bota, por exemplo, a gente, qual é o setor requisitante, qual é o responsável, qual é o e-mail do cara, o telefone, a matrícula, as formalidades. Quem está formalizando essa demanda? Que setor está formalizando? Esse exemplo aqui é um exemplo bem legal. É lá da Advocacia Geral da União, mais especificamente a Controladoria Geral da União, que fica dentro da Advocacia Geral da União. Lá tem um auditório deles lá, um auditório que nem esse, digamos assim, só maior, que está bem ruimzinho. Então ele vai apontar quais são os problemas do auditório, vai falar que está dando microfonia, que o áudio e o vídeo não sincronizam quando eles gravam alguma coisa, que o computador está muito velho, que o anteparo, quando vai abaixar, ele agarra, um monte de problema. Então eles precisam reformar, eles precisam modernizar, por exemplo, esse auditório deles. Tá? Então é uma demanda que quem está fazendo, por exemplo, aqui, é esse cara que é da coordenação de gestão em engenharia e arquitetura, Progeia. Ele é o cara responsável por essa questão de infraestrutura. Então é por isso que está partindo do setor dele essa questão estrutural. Legal? O nome do cara, inclusive, é Allan Kardec.
Aí vem aqui e tudo mais. Então, qual que é o objeto da contratação? Aquisição e serviço de instalação de equipamento para modernizar o sistema multimídia, audiovisual e auditório da Controladoria Geral da União no Brasil. Aqui diz o valor estimado, eu vou te falar como é que faz essa estimativa. Para eles é muito barato, R$550 mil, ó, tranquilo, R$500 milhões, só fazer uma reforminha, né? Isso já faz tempo, tá? E aqui ele fala qual que é o objeto, é um serviço não continuado, vai ter material permanente. Aqui você percebe que ele menciona a lei 8.666, tá? Mas é claro que a gente tira isso aqui, né, no nosso documento de formalização de demanda. Aí basicamente é isso, ele está apresentando para você. Aí vem, qual que é a justificativa da necessidade da contratação? Aí bota, a presente aquisição tem como objetivo atualizar tecnologicamente o sistema multimídia do auditório em questão. Aí menciona os problemas, igual eu falei. Mesa de áudio com defasagem tecnológica, dificuldade de retorno, o áudio e o vídeo não integram, o caixa de som não está ficando chiado. Então, ele cita um monte de BO que está dando aqui, por exemplo, nesse auditório. Aí esse cara ele faz o quê? Ele faz um levantamento. Beleza. Tendo visto os problemas, o que mais ou menos a gente precisaria para poder resolver esses problemas aí? Bem, se sei lá, o data show está ficando com a lâmpada toda amarelada e esse aqui está morrendo, eu vou ter que comprar o data show ou trocar a lâmpada, dependendo. Às vezes trocar a lâmpada é tão caro que vale mais a pena você comprar o data show. Ah, se sei lá, o celular, por exemplo, está todo trincado e a tela está começando a ficar escura, está escorrendo o cristal líquido ali, eu vou ter que comprar um celular, ou trocar a tela. Ah, se as cadeiras estão rasgadas, eu vou ter que trocar pelo menos algumas cadeiras, ou reformar algumas cadeiras, e por aí vai. Então ele foi mapeando mais ou menos o que ele precisava. Tá? Perceba que ele coloca aqui, né, para a gente, a quantidade, e é tudo expectativa. Isso aqui é tudo estimativa. Tá? Lembra, a gente está planejando. Nem eu, enquanto professor, que planejo uma aula, vou dar a mesma aula do mesmo jeito para todo mundo. Esses slides aqui que eu estou passando com vocês aqui, esses são os slides padrão que eu tenho. E tudo quanto é curso sobre isso eu uso. Mas eu nunca comecei e terminei o curso do mesmo jeito. Porque uma coisa é o que está ali, outra coisa é o que eu vou conduzir. O planejamento. Importante na conta do recado. Então aqui o que ele pensou? Eu preciso de um processador de áudio digital. Ele pensou em um. Eu preciso de amplificador de 8 canais, 10 caixas de som do tipo tal. Né? Tem esse, por exemplo, microfone Businec com fio. Microfone Businec com fio. Isso aqui que vocês têm, por exemplo, aqui. Ó. Tá? Microfone que chama de pescoço de ganso. Né? Businec com fio. Então ele foi colocando o que ele precisava. Pode ser que depois, quando efetivamente ele for comprar, ele perceba que ele colocou 10 microfones desse aqui, ó, cadê o Businec? Ele botou 6, perdão. Ele botou 6 microfones desse aqui, mas ele precisa de 8. Por exemplo, vocês estão reformando o auditório. Vocês têm 9 vereadores, imaginando, né? 9 vereadores. Aí vocês pensam, vamos comprar então 9 microfones. Só que na hora que você vai comprar, você fala, não esquecendo que no púlpito tem que ter um. Podia comprar mais um também para deixar guardado, porque na hora que deu um problema, a gente substitui logo e bota outro para consertar. Mas pelo menos fica 100. Aí você pensou em comprar 6, mas na hora que você vai comprar, você compra 8. Pequenas variações são esperadas. Por isso que ele bota que tudo isso aqui é uma grande expectativa, é uma estimativa, uma expectativa. Até esse valor que ele está colocando aqui, ó, é um valor de expectativa. Por exemplo, ele colocou que, sei lá, essa matriz de vídeo digital HDMI 8x8 vai custar R$18.047. Isso é o preço do dia que ele fez uma cotação. Ele também contou por alto. Repare que ele não está descrevendo esses objetos de maneira pormenorizada. Por exemplo, se você chegasse para a pessoa que fez cotação de preço aqui, tá? Imagina um servidor aqui que cota preço, tá bom? Nas compras e contratações de vocês. Chega para ele e fala assim, cota um preço para mim aí. Aí, preço de quê? Aí você fala, tá aqui, ó, microfone Businec com fio. Dependendo, se você não der algumas especificações a mais para essa pessoa não consegue cotar. É mais ou menos, eu vou chegar para a pessoa para botar um preço e falar assim, aí é uma loja que vende eletrodoméstico e fala assim, loja, eu estou querendo comprar um micro-ondas. Custa mais ou menos quanto? A loja fala, que micro-ondas você quer? Aí você fala assim, um que esquenta comida. Eles dão um tiro. Eles dão um tiro. A nossa sacanagem, gente. Óbvio, né? A ideia do micro-ondas não é explodir batata, é esquentar comida. Né? Isso aí, né? Então não faz sentido. Aí ele vai te perguntar, tá, mas o micro-ondas você quer mais ou menos qual tamanho? Tá? É 127 ou 220 volts que você quer? Qual a potência dele, não sei o quê. Então, assim, algumas coisas ele tem que saber para poder conseguir fazer a cotação de preço. Que aqui não está preocupado com isso.
Porque a cotação de preço que ele está fazendo aqui é uma cotação por alto. Tá? Ele deve ter jogado na internet, viu assim, Magazine Luiza, Casas Bahia, uma coisa assim. Talvez ligou para algum lugar e perguntou quanto é que era mais ou menos e colocou aqui. Isso aqui é expectativa. Tá? Certamente, no dia que ele for fechar o negócio, né, aqui está dizendo que tudo fica em 550.823 e 1 centavo. Pô, não vai bater, né? Não vai bater. Pensa você, no dia que você fizer o seu plano de contratação anual, você está aqui em 2024 fazendo o seu plano de contratação anual para 25. Aí você vai lá e colocou, por exemplo, que você ia comprar A, B, C, D. Aí, de repente, quando chega, sei lá, final do ano que vem, tudo que você colocou no seu plano de contratação anual, você comprou no preço exato que estava lá. Isso nunca vai acontecer. Nunca. E se isso acontecer, o Tribunal de Contas vai te ligar, o Ministério Público vai te ligar, e vai falar assim: o que você está no cofre? O que você fez aí? Tem uma coisa aí. Isso é igual, por exemplo, Justiça do Trabalho, né? O empregado vai lá e bota o patrão no pau, né? Aí o juiz fala assim: ô patrão, traz aí a folha de ponto do empregado, que ele falou que era para ele ser às 17, mas ele pedia para ele ficar até às 20, todo dia. Então traz a folha de ponto para a gente ver como é que era o ponto desse empregado aí. Aí o patrão: pois não. Aí o patrão pega a folha de ponto dos últimos 5 anos do empregado. 5 anos, todos os dias, o empregado entrava às 8 em ponto, saía às 12 em ponto, voltava às 13 e saía às 17. Tudo 00, 800, 1200. Todos os dias, por 5 anos. Cara, se empregado, você não conta a Tesla. Né? Se não empregado, você se morre, isso não existe. Tá? Quando o juiz ele pega uma folha de ponto dessa, ele joga fora e não se considera. Isso a gente chama de ponto britânico. Isso não existe. Então, você certamente vai fazer um plano de contratação anual que você vai procurar aderir ao máximo ao seu plano de contratação anual. Assim como quando você fez aqui a sua cotação de preço para fins aqui de ETP, você olhou para alto. Tá? Você não vai, na hora de comprar, bater em 550.823 e 1, você não vai. E se fizer, alguém um dia fala assim: o que você fez? Fala para mim, tem garoto desse amor, tem treta nessa parada aí, o que você fez aí? Fala para mim, desembucha. Porque realmente não vai, isso aqui é uma mera expectativa. Não? Mas como é que esse cara fez essa cotação de preço? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas é uma cotação por alto. Internet, dinheiro para uma loja, só para ter uma ideia de quanto dinheiro você tem que ter alocado. Lembra? Traz para a sua vida. Aí eu quero fazer uma viagem para a França, quero passar 20 dias lá. Quanto é que custa? Não sei. Mas liga com a agência de viagem, procura alguém que já viajou para lá, vê mais ou menos quanto é que é, joga na internet. Então você vai ter uma ideia mais ou menos de quanto dinheiro você tem que ter guardado para poder passar esses 20 dias na França que você quer passar. É basicamente a mesma ideia que a gente usa aqui dentro da lei de licitações. Tudo bem? E aí esse tema fecha, né? Previsão de entrega, né? O crédito orçamentário pelo qual veio correr, quem foi que fez, e basicamente acabou. Tá? Assinou e acabou. Lá em cima, nas duas últimas colocações de preço lá do nosso amigo. Esse aqui, vamos? Tá. As duas linhas últimas, 22 e 23. Ok. Treinamento técnico e operação assistida. Isso pode, isso procede? Treinamento técnico pode. Provavelmente ele colocou um treinamento técnico operacional e operação assistida por 30 dias. Inclusive lá em cima, ele colocou para a gente isso aqui, ó, faz bastante sentido. Olha o que ele botou que vai ser. Vai ser material permanente, equipamento, mas também vai ter serviço. Não continuado. Por quê? Porque quando eu estou colocando um monte de equipamento aqui dentro, eu vou ter que analisar se o meu pessoal tem expertise para poder operar. Por exemplo, vocês aqui. Vocês têm essas câmeras aqui, por exemplo. Eu até brinquei mais cedo que eu falei com essa câmera aqui. Vocês devem conseguir ler até o projeto de lei que está na mesa do vereador ali, né? Você puxa. Se você virar ao contrário e virar ali na rua ali, ó, o pessoal está falando no WhatsApp, você deve conseguir ler o que está no WhatsApp dela. As bichinhas são boas, a nova PTZ, né? Essa câmerazinha aqui. As três são PTZ. Elas têm um zoom de 20x. Não, perdão, de 10x. E aquela mais grave também em 4K. E aquela de lá com um zoom maior, só está bem distorcida, ela tem full HD. Imagina, né? O negócio tem zoom de 10x, por exemplo, né? Então, pô, o cara está com um projeto da caneta, se ele está com o nome dele no corpo da caneta, você lê, ó, BIC. Quando a gente iniciou o projeto do Congresso aqui, graças a Deus que estava ajudando, fez toda a parte da continuação do teatro também. Pois é, aí vamos lá. Vocês, no caso, não tem gente com expertise para poder operar.
Só que dependendo, por exemplo, do órgão, dependendo do lugar, às vezes você não tem. Isso também tem que ser avaliado no ETP. Tá? Essa é uma pergunta muito legal. E, por exemplo, Alexandre, eu vou comprar um equipamento. Dependendo do equipamento, eu tenho que contratar até a mão de obra. E às vezes continuada. Então, dependendo do equipamento que você fosse comprar aqui, aí vai da necessidade de cada lugar, você teria que ter uma equipe de uma empresa para poder fazer esse trabalho. Às vezes não precisa. Às vezes você tem uma mão de obra qualificada que, se der um treinamento, pega e aprende a operar. Por exemplo, esse caso aqui que ele colocou. Ele faz uma operação assistida a 30 dias, depois a galera aprende e vê como é que faz. Tá? Tem coisas, por exemplo, que não precisa nem treinamento. Um celular, por exemplo, ali, botei o celular no TP, apertei para gravar, isso aí não precisa de altíssimos treinamentos para você gravar alguma coisa tão simples assim. Por isso que ele colocou essa operação assistida por 30 dias aqui. Pode, tá? Porque ele está contratando o material permanente, o equipamento, e ele também quer esse serviço não continuado. Se fosse uma empresa que tivesse que operar o equipamento, aí seria serviço continuado. Aí talvez ele não ia querer isso que está aqui, talvez ele fosse fazer outras escolhas. Por isso que tudo isso é um estudo técnico preliminar. É no ETP que eu vou analisar isso. Eu tenho gente capacitada para isso? Não tenho. Será que essas pessoas, se eu capacitar, elas vão conseguir fazer? Vamos fazer um paralelo. Fiscal de contrato. Tem determinadas situações que, às vezes, eu não tenho uma pessoa específica na área para fiscalizar um determinado tipo de contrato, mas se eu der uma capacitação para ela, ela consegue fazer. Agora, tem coisas que não tem jeito. Né? Tem coisas que são muito específicas. Você vai fiscalizar uma obra. Pô, é difícil. É igual do advogado para ser fiscal de obra, por exemplo, é muito difícil. Seria melhor um engenheiro. Agora, tem coisas, por exemplo, você treina a pessoa um pouquinho, a pessoa vai lá, pega o fio da parada e faz. Isso tudo no ETP você vai fazer essa análise aí conforme cada caso. Ok? Essa questão que ele colocou ali de você ter serviço e você ter material permanente, porque quando você tem o lançamento, também tem que ter essa previsão, porque são lançamentos diferentes. Só para assim, uma vez eu vou colar um GEVAR para uma área dessa, justamente isso, porque você tem que ter a previsão do lançamento, você não pode contratar, se for necessário, você faz uma revocação. Sim. Exatamente. Aqui nesse documento você percebe que ele não se preocupa nessa questão contábil, no sentido de. Você vê que eu só assinalo. Há uma preocupação no sentido de que eu sei que depois, contabilmente falando, uma coisa vai para uma área, outra coisa vai para outra, né? Mas assim, aqui no primeiro momento você não está pensando, está fazendo automático, né? Sabe? É serviço e material permanente. Porque, claro, quando você realmente vai fazer o lançamento contábil, aí você vai ter categorias bem distintas que você vai lançar. E o orçamento também. Por conta disso, né? Isso aí. É isso aí. Essa questão é importante mesmo. Tem várias histórias, gente, que são até bizarras, né? Ou saúde. Teve um caso, por exemplo, de um determinado município que comprou uma máquina de raio-x, essa história é lendária, tá? Que comprou uma máquina de raio-x. Daquelas que você fala assim, Alexa, faça raio-x. Toca a máquina, sacou? Toca a máquina, serve café, sabe? Fala 5 idiomas, tudo certinho. Aí compraram essa máquina. Quando for entrar nessa máquina, por exemplo, na porta da prefeitura, na salinha, não passava na porta. Aí tiveram que fazer uma reforminha, quebrar a porta. Aí a máquina entrou. Beleza. Quando for ligar a máquina na tomada, a pinagem não batia. Aí eu sei como é que vão fazer. Não, bota um termo. Aí foram lá, fizeram uma reforminha também e colocaram uma tomada própria. Beleza. Aí ligaram. Aí entrou. Aí quando eles ligaram a máquina, pegou fogo na fiação. Porque a fiação não aguentava, a máquina era muito forte. Mas também tem potencial de Rapaz, é tenso, né? Aí esse cara é o cara que dirige de noite. Como é que é o cara que dirige de noite? O farol bate lá, ele enxerga um pouquinho, chegou até ali, o farol bate mais outro pouco, enxerga mais outro pouquinho. Esse cara está indo um passo cada vez. A ideia é planejamento. A ideia é você pensar no todo. Tudo que eu vou precisar. Por isso que ela falou, já estou percebendo que eu não vou ter gente com expertise para operar, eu vou ter que dar um treinamento. Então vai ter que ter serviço. Aí você vai ter equipamento, vai ter serviço, é uma categoria contábil ou outra categoria contábil. O processo, às vezes, pode até correr junto, mas na hora de lançar o orçamento, contabilidade, vai ter que ter a previsão de tudo isso, por exemplo, ali. Eu acho que justamente essa questão de você pensar no todo é uma engrenagem que se para É isso aí. não funciona. Então, assim, eu acho que essa lei veio justamente para Exatamente. engrenar todos os setores, tem que olhar onde que vai passar e o que você vai fazer. Exatamente. Os bichos falam assim, Alexandre, você tem
10 segundos para você falar o que mais mudou na nova lei de licitações em relação à outra. Falar, ó, princípio do planejamento, pronto. Não gasta nem 10 segundos. O princípio do planejamento foi o que mais mudou da lei antiga para a nova. Ela vem exatamente para fazer como você falou. Eu preciso pensar tudo que eu vou precisar para a partir daí fazer. Claro, a gente é ser humano, vai ter uma coisa ou outra que a gente não vai conseguir prever, mas tudo vai depender de cada caso. Né? É difícil, mas tudo vai depender de cada caso. Tá? Então a gente tem que perceber, por exemplo, o que é erro grosseiro e o que não é. A lei de licitações hoje eu trabalho muito nessa questão do erro grosseiro, que é o artigo 28 de uma lei específica que eu mostro para vocês daqui a pouco. O que é um erro grosseiro? O erro grosseiro é aquilo que uma pessoa que é menos que o homem médio conseguiria detectar. Por exemplo, muitos de vocês aqui não operam com lei de licitações e contratos, às vezes nunca fez uma compra pública na vida. Tudo bem. Aí eu chego para você, que às vezes nunca estudou lei de licitações, nunca operou na vida. Hoje eu estudei, hoje, então, olha só. Mudou a lei de licitações, a partir de agora, as compras podem ser feitas do jeito que você quiser. Não precisa abrir processo, não precisa fazer nada. É só ligar para o cara, mandar para a papelaria, comprar, passa um Pix para ele e acabou, está resolvido. Você nunca leu a lei, você nunca estudou. Mas talvez você olhar para mim e fazer assim, que esquisito, isso é tão estranho, né? Pessoal, não entendi. Como você falou? Repete o que você falou aí. Aí você pediu para repetir. Aí todo mundo vai ficar no celular. Todo mundo está no celular assim, ó, jogando na internet assim. É verdade? ChatGPT. ChatGPT, é verdade, cara? Olha assim, né? Todo mundo é precisa achar esquisito. Então, isso é erro grosseiro. É quando a pessoa fala um negócio com você que é tão absurdo, você faz uma coisa que é tão absurda, o cara fala assim, meu filho, até o cara que não entende de licitações vai perceber que esse negócio está esquisito. Tá? Por exemplo, você não para para um outro dia. O cara é fiscal de contrato. Aí eu falo que ele faz fiscalização mediúnica. Como é que é a fiscalização mediúnica? Ele não vai no local e ele fica pensando assim, ó, eu acho que a execução do contrato deve estar indo muito bem. Aí ele vai lá e dá um teste. Então, por exemplo, a Escola do Legislativo Florianense, está ali do outro lado, né? Então é da gente aqui, do Poder Legislativo. Aí o pessoal estava reformando, por exemplo, aquela escola ali, colocando alguma coisa, seja o que for. Aí alguém estava como fiscal desse contrato, para ver se estavam colocando a cadeira, botando vidro, botando a mesa, tudo bonitinho. Entendeu? Aí o fiscal, na hora que ele vai lá ver se realmente botar na mesa, se botar na cadeira, se botar no vidro, tudo certinho, ele fala assim, nem vou. Ele, na sala dele, ele fala assim, eu acho que tem tudo bem. Aí vai lá e dá uma teste. Durante fiscalização mediúnica, ele projeta o espírito dele até lá, ele olha espiritualmente, ele volta e fala, tá tudo certo. Isso, você é um cara que às vezes nunca trabalhou com fiscalização de contrato na vida, mas você não acha que estaria errado fazer isso? Esquisito, né? Imagina, como é que eu vou fiscalizar uma parada que está acontecendo ali, se eu nem vou, nunca entrei ali, e aí dá tudo certo lá, tá? Você já foi lá, não. Mas não faz sentido, né? Então, o carro tá bom? Tá? Você já usou? Não. Mas não precisa saber o carro tá bom. Você não pilotou o carro ainda, né? Então tem coisas que, assim, até o cara que é menos que o homem médio, que o homem médio, eu falo assim, é a pessoa que tem pelo menos 2 QIs, 2 neurônios, né? QI de 2, ali. Essa pessoa conseguiria perceber que tem alguma coisa estranha. Então você, se fizer isso, tem que correr em erro grosseiro. Então no planejamento, eu tenho que colocar tudo aquilo que eu consigo prever. Só que tem coisas que eu não vou conseguir prever. Isso aí tudo bem, isso aí na frente, né? Ninguém conseguiria prever isso. Tudo bem. Igual, por exemplo, a pandemia. Na época da pandemia, todo mundo usou mais álcool em gel, mais máscara. Então, a pessoa da saúde tinha comprado máscara e álcool em gel, mas não deu o suficiente. Mas por quê? Porque eles compraram errado? Não, porque veio a pandemia. Como é que eu vou saber que veio a pandemia? Então, essas coisas, por exemplo, não tem problema. Legal? Rapaz, eu uma chuvinha boa pra vocês aí, hein? Rapaz. Existe uma forma de colocar treinamento ou operação assistir mais tempo? Claro, sem problema. Porque o estudo técnico preliminar, a gente vai mostrar para vocês aqui, a ideia é exatamente você fazer esse mapeamento. Aliás, eu vou até aproveitar o seu gancho aqui. Você quer perguntar alguma coisa? Não, você quer perguntar? Pode, claro. Trabalho envolvido relacionado com essa transmissão, essas coisas lá, pode ser Pode. E eu estou te dando um exemplo. Eu peguei esse documento aqui como um exemplo. Tá? Mas no estudo técnico preliminar, você vai analisar o que você precisa. Mas olha só. Isso tudo, pessoal, é para a gente instruir o nosso processo de contratação direta.
Então, primeira coisa, você formalizou a sua demanda. Segunda coisa, você vai fazer o estudo técnico preliminar. Vamos falar sobre esse tal de estudo técnico preliminar, porque esse cara é um cara novo, eu já volto aqui. Esse cara é um cara novo e muita gente tem dúvida como é que funciona isso. Tá? Vou trazer para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu tô, acho que eu vou trouxe aqui esses slides para vocês e vou falar melhor para vocês no próximo curso. Mas eu vou te mostrar a ideia, olha só. No estudo técnico preliminar, pessoal, eu vou te mostrar uma lei, tá? A lei. Nós temos aqui na lei o artigo 18, parágrafo 1º, que ele fala como é que a gente faz o estudo técnico preliminar, ele fala o que ele tem que ter, tá? Então, o estudo técnico preliminar, ele tem esses 13 elementos. Existem dois ETPs. Você pode fazer o ETP versão completa, com esses 13 elementos, ou você pode fazer o ETP versão resumida. O ETP versão resumida, ele tem só esses 5 elementos aqui, ó. Tá? Alexandre, só vou fazer o resumido. Mas tem um preço para fazer o resumido. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Como é que funciona o tal do estudo técnico preliminar, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa que vai ter no seu ETP. Veja, o estudo técnico preliminar, ele quer saber qual que é a viabilidade técnica e econômica da contratação. Como eu disse, você tem um problema. Qual que é a melhor forma de resolver esse problema aí? Então você vai ver aqui que tem mais custo-benefício. Como eu disse, a melhor forma de climatizar esse plenário é colocar, sei lá, um ar-condicionado de R$1 milhão. Tudo bem, ele vai gelar em 10 segundos, mas eu não tenho dinheiro para isso. Aí eu vou colocar só um ventilador de mesa, que é baratinho. Tudo bem, muito barato, mas não vai refrigerar. Então eu preciso do meio termo, tá? Qual é viável técnica e economicamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou no meu ETP descrever a necessidade da contratação. Eu vou falar para vocês em tese e eu vou mostrar um exemplo real para vocês, tá? Eu descrever a necessidade da contratação, considerando problemas resolvidos sob a perspectiva de interesse público. Primeira coisa que vai ter no estudo técnico preliminar é o quê? Qual é o problema que eu quero resolver? Então eu vou falar com vocês. Meu problema, vamos dizer que seja iluminação. Por exemplo, aqui no auditório de vocês, no plenário de vocês têm janelas e vocês têm as persianas, tá? Alguns lugares, muitas câmaras que eu vou, quando eu vou dar treinamento, eu percebo que eles têm uma monte de janela e eles não têm cortina, não tem persiana, não tem sufil, não tem nada. Alguém arrisca um palpite do porquê que esse pessoal não tem persiana, não tem sufil, não tem cortina, não tem nada, é só o vidro puro? Alguém arrisca um palpite? Preguiça, deixando de comprar, não é preguiça não. Custo, será? É só o custo? É uma. Manutenção. É mais simples que isso. Desculpa? Não perceberam que precisa. É quase isso aí. Quase isso aí. Só que a explicação é mais simples que isso, pessoal. As sessões de vocês acontecem toda semana, acontecem quinzenalmente. Como é que é aqui, Marajal? Quinzenalmente. Que horário que começa? 19 horas, né? 18 horas. 18 horas, o sol está pegando? Não, né? Não. Na maioria das câmaras do interior, as sessões são de manhã ou são no finalzinho da tarde para o início da noite? Finalzinho da tarde para o início da noite. Por que nas câmaras eles colocam as sessões geralmente assim, no finalzinho da tarde para o início da noite? Ah, que o vereador gosta da noite. Não. O vereador é vampiro. Não. É igual pizza, só tem de noite. Campaicó também. Sabe o que eles botam de noite? Constituição Federal, artigo 38. Né? Eu posso acumular um cargo público com mandato eletivo? Como regra, não. Mas se for municipal, do executivo, do legislativo, eu posso. No caso do legislativo, qual que é a regra? Que não tenha conflito de horário. Se não conflitar o horário, eu posso manter os dois vínculos, as duas remunerações e as duas aposentadorias como caso. Aí o cara, por exemplo, ele é carteiro, ele é vereador. Aí ele trabalha lá entregando as correspondências dele durante o dia, aí chega, por exemplo, no final do dia, encerra o expediente, vem para a sessão. Não precisa deixar de ser carteiro. Aí ele pode lançar a candidatura, né, e continuar no cargo público dele. Olha como é que tudo é? Então, como as sessões geralmente são de noite, o cara não precisava romper o vínculo dele, ele poderia ter esses dois vínculos, né? Até porque geralmente a vereança não paga tão bem, claro, mas não paga mal.
mas ele pode manter os dois, né? Quem não gostaria de manter os dois vínculos e ter dinheiro novo, digamos assim. Então, já que ele pode fazer isso, o pessoal geralmente bota a sessão de noite. De noite não tem sol, então tranquilo. Só que aí, na hora que o pessoal começa a querer dar uma destinação do plenário para fazer capacitação não vai ser à noite. Vocês querem vir aqui 19 horas, você começar de 19 às 23. A gente falando de licitação aqui, eu também não quero não, tá? Obrigado. Tá? Não quero. Depende, mas vão pagar conta. Mas brincadeiras à parte, não estou afim também não, tá? Então a capacitação vai ser de manhã e de tarde. E de manhã e de tarde vai ter o sol pegando. Aí quando a Câmara percebe que ela precisa investir em capacitação, que ela tem espaço para capacitar, mas o sol pega muito forte, vai ter um problema com refrigeração, vai ter um problema com projeção das coisas, você não vai conseguir enxergar direito as coisas ali. Então pensa, como é que eu posso resolver isso? ETP, tem várias formas de resolver. Eu posso botar um insufilme, eu posso botar uma persiana, eu posso botar uma cortina, eu posso fechar a janela logo toda. Tem várias formas de fazer. Aí tem prós e contras em cada solução. Por exemplo, isso filme é uma solução boa? É. Só que ela não me permite controlar a luminosidade. Ela vai barrar um tanto e aquele tanto. Persiana já é melhor nesse ponto. Eu posso fechar mais, posso fechar menos, posso botar mais luz, menos luz. Qual que é o ponto da persiana? O ponto da persiana é sempre a mão pesada. Né? Ah, isso aqui é bom demais, cara. Você pega um cara, por exemplo, que é mais troglodita, abre lá, aí o cara pega o lado errado e puxa. Igual aquele pessoal da sacristia, quando vai tocar o sino, que pula na corda e puxa assim, ó. Ela vai tocar o sino. E arrebenta essa engrenagem toda aqui. Entendeu? Então isso aqui, por exemplo, é meio complicado. Tá? Eu tenho um curso, por exemplo, a concurso público, e lá a gente tira essa persiana aqui. A gente teve que tirar. Porque tem sempre um mão pesado e fala assim, vamos ver mentira, tem que quero o negócio todinho aqui. Então, às vezes, é melhor colocar uma cortina. É mais feio, mas a mão pesada tem que ser muito pesada para quebrar. Ou seja, isso depende de como é que funciona a sua localidade. Tem muita gente de mão pesada na sua localidade, depende. Né? Então, você vai analisando quais são os prós e os contras e você vai fazendo o seu ETP. Então, a gente poderia, por exemplo, qual que é o meu problema? Meu problema é solução de controle de luminosidade externa para eventos, por exemplo, de capacitação aqui. Esse é o problema que você tem. Quais são as soluções que você detectou? Película de proteção solar, o famoso sulfilme, né? Fechar a janela toda, botar uma persiana, botar uma cortina, tem várias possíveis soluções. Qual delas você vai escolher? É isso que você vai desenvolver o seu ETP até você perceber qual delas que você vai escolher. Mas você, por enquanto, está analisando possíveis soluções. Você vai analisar os prós e os contras de cada solução, até que no fim você vai escolher qual que é aquela que é a melhor solução para você. Por isso que você começa com descrição da necessidade do problema. Isso aqui, pessoal, tá? Já para a gente ir para o nosso intervalinho, isso aqui exige uma mudança de mentalidade de todo mundo, nossa e também da autogestão. Tá? Da autogestão. Então, eu sei que tem coisas que a gente faz que não dependem também só da gente. Tá? Eu falo que depende dos astros. Né? Tem coisa que depende dos astros. Isso também depende da gestão. Mas até também um dever nosso ensinar para essa pessoa da gestão. Então, por exemplo, um presidente, um vereador, em tese, ele não tem obrigação de saber trâmites operacionais de uma instituição. Ele tem que ter uma ideia, ele não precisa saber detalhes. E ele já está tão acostumado, às vezes, a chegar com um problema e a solução pronta, que ele vai chegar assim para você. Ele vai chegar para você e vai falar assim, fulano, a gente precisa fazer mais treinamento aqui dentro e precisa controlar a luminosidade. Vamos fazer um termo de referência para a gente comprar uma persiana? Porque é a moda antiga fazer isso, né? Só que cabe a gente também falar assim, chefe, posso dar uma sugestão? Claro, vai dele também com sugestão. Posso dar uma sugestão? Posso. Eu não sei se persiana é a melhor solução. Será que não tem uma outra, por exemplo, melhor? E aí fala, beleza, vamos analisar então se tem uma outra solução melhor, por exemplo. Tá? Agora, claro, o ideal seria que ele já chegasse assim para você. Então, assim, olha, a gente precisa controlar a luminosidade. Dá uma olhada aí quais são as possíveis soluções que nós temos aqui. Pode ser que realmente a persiana seja melhor, mas olha as outras. Às vezes tem uma mais barata, que serve, que atende a gente muito bem, e a gente pode, por exemplo, implementar aqui também. Entendeu? Então, isso que você vai fazendo no ETP, você vai analisando os prós e os contras de cada cenário, para ver qual deles que melhor tem a sua solução. Você citar nessa pergunta, comprou a persiana foi instalada, está funcionando, aí ela começou a precisar de manutenção. Como é que funciona agora esse serviço de contratação de manutenção?
Assim, aí a gente sai do assunto do estudo técnico preliminar, né? Sai do assunto do ETP, tá? Mas geralmente quando você faz uma compra de um equipamento, você percebe que tem uma manutenção maior, o ideal é você fazer a compra de equipamento e já fazer a contratação de uma empresa de manutenção. Eu não sei se é questão da pisciana, não sei, tá? Mas a ar-condicionado é um excelente exemplo. Por exemplo, vou dar assim, não é precavido o órgão que compra um ar-condicionado, por exemplo, que instala e não tem um contrato de manutenção preventiva. Não é recomendável você fazer isso aí. Até porque tem que ser manutenção preventiva e corretiva. Porque na hora que o ar-condicionado der um pau, é sempre lei de Murphy. Mas se no dia o governador vai estar aqui com o presidente da República. E aí você precisa ter um contrato de manutenção quando o dia que der um pau, se ligar para o cara, ele vai chegar. É sempre assim. Entendeu? Mas já muda um pouco de assunto, a gente fala disso daqui a pouquinho. Tá? Só para dar um outro exemplo de tipo nosso intervalinho, pessoal. Exemplo simples. Eu estava na prefeitura, acho que debaixo do Angu, há um tempo atrás, e aí lá a menina falou que o pessoal da engenharia tem aquelas impressoras do tipo plotter, que é a impressora bem grandona, né? E que é deles a impressora, ou era pelo menos deles. E dava muito problema. Como a impressora é deles, então toda hora eles têm que ficar chamando alguém para dar manutenção, a impressora fica parada e tal. Aí ela perguntou, será que vale a pena comprar uma outra impressora, dessa nova, ou vale a pena a gente alugar? Porque existe esse serviço, por exemplo, né? Esse serviço que você, impressora faz muito isso, você não compra a impressora, você contrata um serviço que a empresa bota a impressora para você, bota o toner e você só gasta o papel. E aí você tem um número de impressões que você pode fazer, se você imprimir a mais, você paga um valor para eles e tal. A impressora tem um problema, você liga, o cara traz outra para você. Acabou o toner, o cara traz outro para você. Tá? Você não gasta com impressora com toner nem com manutenção. Você só gasta com papel A4, por exemplo. Então será que é melhor comprar a impressora ou contratar esse serviço? Parabéns, eu falei com ela, você acabou de ganhar um ETP. Sabe que isso é ETP? Eu tenho que falar assim, pô, se tem minha própria impressora ou alugar, por exemplo. Mesma coisa a câmara, vale a pena eu comprar meu próprio carro ou eu alugar o veículo? Depende. Geralmente câmara, compra. E geralmente prefeitura até compra, mas loca muito. Porque quando você tem muito veículo, tudo seu é muita manutenção para você dar. É muito controle que você tem que ter. Agora, quando você loca, tudo é com a locadora. O problema é que ela se vira, seguro, ela se vira, manutenção, ela se vira, tudo ela se vira. Mas para um carro, às vezes não faz muito sentido, dependendo do lugar. Mas para vários faz. Isso tudo vai esse estudo que você vai fazer. Beleza aí, meus queridos? Vamos lá, intervalinho então? Vamos parar um pouquinho? Vamos lá, no intervalinho a gente volta aí.